Olá, bem-vindas, bem-vindos. Esse é mais um boletim aqui no YouTube e em outras plataformas do Conselho Técnico da FBNB, da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil. Nós estamos vindo semanalmente fazer análises sobre a realidade brasileira, mundial e também especificamente a realidade nordestina. Eu sou Fábio Sobral, sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou um participante do Conselho Técnico da FBNB. Bem, hoje temos um assunto muito interessante para nós conversarmos. Ele exige uma certa, vamos dizer, um certo histórico para que a gente entenda esse aspecto. O BNB, Banco do Nordeste do Brasil, completou 74 anos de existência. Nós vamos aqui tentar fazer um balanço, um começo de uma série de vídeos de balanço dessa existência do BNB em diversas áreas. Nós vamos analisar diversas variáveis e tentar compreender, dialogar com vocês sobre esse momento. O primeiro vídeo, esse vídeo de hoje, ele é centrado num balanço geral da própria existência do BNB. O BNB é um banco de desenvolvimento, ele faz parte de um movimento que surgiu lá pelos anos 50, 60, que era a tentativa de levar o Brasil de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e industrializada. Ele buscava também transformar o Nordeste, que era ainda mais profundamente agrário, ainda mais atrasado do ponto de vista econômico do que outras regiões do Brasil, levar o Nordeste a um novo patamar. Ele era um banco de desenvolvimento. Ele ainda permanece com essa designação, um banco de desenvolvimento. Um banco que busca mudar, não muda, mas busca mudar uma situação para um estágio superior. O desenvolvimento significaria isso. Ultrapassar um determinado estágio e passar para uma etapa posterior. Então, para passar para uma etapa posterior, o Nordeste precisava de uma industrialização, de uma superação dos seus índices de miséria e pobreza. Ele precisava ter uma nova perspectiva de como lidar com o meio ambiente, com a natureza, de como organizar a atividade econômica, de como entrar na grande corrente mundial do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O Banco do Nordeste, então, se inseria nesse aspecto de um planejador e financiador dessa busca por todos esses aspectos, por esse desenvolvimento do Nordeste. Mas, quando essa perspectiva do desenvolvimento foi abandonada nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, os governos que trazem o que nós chamamos de neoliberalismo para o Brasil, o governo implementa políticas de afastamento da ideia de planejamento, de planificação, de ação do Estado para melhorar a vida das pessoas, e se volta para uma financiarização da economia. A perspectiva era privatizar tudo. A ideia era desenvolver as ações de empresas nas bolsas de valores. A ideia era transformar o Brasil em um campo privilegiado para especuladores financeiros, mantendo taxas de juros altíssimas para que esses especuladores ganhassem. Vamos lembrar que quando um especulador ganha com taxa de juros, essa taxa de juros terá que ser paga. Essa dívida terá que ser paga. E ela é paga como? Com a arrecadação tributária que o Estado obtém, ou seja, com os tributos, com os impostos, taxas e contribuições que nós pagamos. O povo brasileiro paga os tributos ao Estado. E aí o Estado, que se endivida, que promove uma taxa de juros alta, elevando a sua dívida pública, ele pega o dinheiro da tributação, o dinheiro dos contribuintes, das contribuintes e entrega aos especuladores. Ele abdica do futuro da população
para entregar aos especuladores ganhos gigantescos. Então, por isso que o Brasil nunca abandona as enormes, altíssimas, vamos dizer, vergonhosas taxas de juros altos, para favorecer o projeto dos especuladores, não o projeto do Brasil. E aí, o projeto dos especuladores não leva em consideração a ideia de desenvolvimento do Brasil. Quanto menos desenvolvido o Brasil é, quanto mais atrasado ele se mantém, melhor, mais fácil para os especuladores manter o domínio sobre a nossa realidade, sobre a nossa economia, mantendo seus ganhos extraordinários, estratosféricos. Basta ver que ano passado foram pagos 1,3 trilhão em juros para os especuladores. Então é um projeto gigantesco. Né? Imagine 1,3 trilhão ao serviço de moradia, transporte público, preservação ambiental, cultura, né? Preservação de patrimônio histórico, saneamento básico, vacinas, cuidados com a saúde, cuidados básicos com a saúde, educação, pesquisa, ciência e tecnologia. Mas não, isso vai parar na mão dos especuladores nacionais e internacionais. Mas voltando ao tema do BNB, o BNB nasce como um banco de desenvolvimento, um banco que tem uma missão de desenvolver o Nordeste para que o Nordeste se torne um local com qualidade de vida melhor, com um índice de desenvolvimento humano cada vez mais alto, com uma perspectiva de expectativa de vida, índice de educação e renda superiores. Esse é o motivo do desenvolvimento, né, da existência de um banco de desenvolvimento. Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, como eu falei, houve uma modificação de 1994 a 2002. O banco se torna uma estrutura financeira associada a esses interesses dos especuladores. Isso é chamado mundialmente de financeirização. A ideia de um capitalismo que não sobrevive pelo processo produtivo, mas um capitalismo que sobrevive da extração de juros permanentes, da especulação nas bolsas de valores, né? Da compra e venda de commodities, café, soja, petróleo, minério de ferro, e com pouquíssima distribuição de renda para a população, com baixíssima capacidade de empregabilidade, baixíssima capacidade de tirar as pessoas da sua renda mais baixa para uma renda superior. O BNB então entrou nesse fluxo, nessa mudança de concepção. A concepção do BNB, o seu projeto de trabalho, foi modificado para entrar nesse mecanismo da financiarização. Passam a ser mais importantes a verificação dos lucros obtidos no ano, passam a ser mais importantes os negócios desenvolvidos com grandes empresas, com grandes corporações, do que o financiamento de pequenas e pequenos produtores, a melhoria da qualidade de vida, a integração do BNB com as universidades, o financiamento da pesquisa, da ciência, né, da educação básica, da preservação ambiental. Lembremos que nós vivemos numa região com enorme mecanismo de desertificação, de degradação ambiental, desaparecimento da flora silvestre, ataque à fauna e processos de desertificação, de escassez de água, escassez hídrica, que vão cobrar um preço muito alto nesse mecanismo do aquecimento global. Então, o Banco do Nordeste, ao longo dos 74 anos, nasce com uma ideia, a ideia da planificação econômica estatal, de alteração da realidade, nem sempre atingida, obviamente, mas era o projeto, e aí ele se transforma numa nova concepção, a de um banco voltado para o mercado financeiro, um banco que pouco se diferencia dos bancos comerciais privados que existem no Brasil. Então, nós temos que repensar esse caminho do Banco do Nordeste, repensar a sua direção, repensar os seus projetos,
repensar os critérios que medem a eficiência desse banco, que a eficiência não se mede só em lucro. A eficiência depende do que é que você quer atingir. Você quer atingir uma melhor vida para o povo? Você quer atingir lucros financeiros e especulativos? São dois objetivos distintos. Eles exigem, então, ações distintas, né? Mas está sendo atendido essencialmente esse mecanismo especulativo financeiro. Nós precisamos repensar os caminhos do banco, porque o Nordeste continua com, no mínimo, em vários estados, 40% das populações em estado de miséria e pobreza, com altíssima concentração de renda nos setores dominantes do capital, aqui nas regiões nordestinas. Então você tem enorme riqueza na mão de poucas pessoas, miséria e pobreza concentrada e espalhadas por toda a região. O Nordeste tem força, a sua população é viva, é forte, é criativa, é capaz. A presença dessa juventude nas universidades demonstra isso. E nós precisamos estimular um projeto em que nós superemos o nosso atraso tecnológico, a nossa pouca capacidade científica por falta de verbas, a nossa degradação ambiental e a nossa incapacidade de produzir um mercado consumidor mais amplo, porque as pessoas ganham tão mal que o mercado consumidor ainda é muito pequeno. A maior riqueza do mercado nordestino é o seu povo. Se esse povo fosse incorporado de maneira mais efetiva, com melhor renda ao mercado, nós teríamos uma região cada vez mais pujante e independente. Vamos repensar o Banco do Nordeste, vamos repensar os caminhos para o desenvolvimento do Nordeste. Obrigado.